Olá, este grupo é formado por mim, Leonardo Barbosa, e por Tatiana Pedrosa. Estamos no 8º período do curso de Pedagogia e estaremos apresentando o trabalho da disciplina de Projeto de Ensino e Educação com o tema do papel da contação de histórias em período de pandemia. A justificativa do nosso trabalho é sobre a importância de contar histórias na educação de crianças e jovens e como essa prática foi necessária e muito utilizada no período de aulas online e quando foi imposto, né, pela pandemia, os nossos objetivos. O principal é a importância, né, de contar histórias e como ela pode auxiliar no processo de aprendizagem do aluno. Também fala um pouco dos nossos objetivos. É o impacto do isolamento social e na introdução nós vamos trazer os inúmeros benefícios, vai contar no nosso trabalho, os inúmeros benefícios para a prática pedagógica, onde ela pode estimular a oralidade, a escrita, e como o nosso trabalho abrangeu a contação de histórias, nossa amiga Tatiana, ela vai dar um pouco mais de continuidade na fundamentação teórica agora. Olá, meu nome é Tatiana e como meu colega Léo falou tão bem da apresentação, eu vou aqui continuar nosso trabalho falando da fundamentação teórica. Muitos estudiosos da área da educação falam dessa prática de contação de história, como por exemplo Piaget, como Paulo Freire, como Bussati e muitos outros que conversam muito e falam muito dessa técnica muito boa, que é muito usada nos anos iniciais da prática de contação de história, né? A contação de história auxilia na formação do ser humano através da imaginação, da linguagem. A criança aprende pelos objetos como meio social, brincadeiras, jogos, contribuindo para a promoção da aprendizagem, com sentido e significado. Mas quando se fala de aula online, como é que esse conhecimento e essas falas desses... Porque muito tempo as avaliações, tudo girou em torno de avaliação, né? Os professores com as crianças na sala de aula, então eles tiveram que modificar totalmente o jeito de fazer a aula, né, com o ensino remoto. E isso levou a muitas mudanças no jeito de se dar uma aula, até de contar uma história, né? Nas nossas observações online que nós fizemos de algumas salas de aula, algumas contações de história, os professores tiveram que fazer uso da tecnologia, como vídeos, fotos, interatividade, jogos, junto com as histórias, para poder passar o conhecimento. E a contação de história ajudou muito nisso, porque é uma coisa que entretém as crianças. A gente, para esse trabalho, como eu falei mais cedo, foi utilizado pesquisa bibliográfica e observação online dos vários métodos utilizados para a prática virtual de contação de história, e como é que o professor pode usar essas ferramentas no processo de aprender a ler e escrever, tornando tudo mais leve e empolgante para o aluno. Chegamos ao entendimento de como toda a comunidade escolar teve que se reinventar, estudar e ser criativo para enfrentar o período de aulas online, pois apesar da faixa etária estar envolvida com tecnologia desde o nascimento, a grande maioria encarava só esse tipo de entretenimento, é só como entretenimento, né? É para me divertir, não é para ter aula. Então, a distância dos professores e colegas afetou bastante também o rendimento da maioria dessas crianças, fazendo com que a equipe escolar tivesse que se desdobrar para chamar atenção e manter o aprendizado. E um dos recursos mais usados foi a contação de história, porque ela é uma prática que ajuda
expressar sentimentos e emoções, auxilia a criança no dia a dia. É uma prática que já é familiar a essa criança. Ela aprende a usar a imaginação, ela aprende coisa nova e é praticamente o contato dela inicial com o mundo dos livros, né? Que inicia a leitura a partir daí. É muito importante nos anos iniciais, para a formação do novo leitor, esse encantamento pelo mundo dos livros e das histórias. É, coisa tão rara é assim, para formar leitor hoje é muito difícil, né? Muito raro entre crianças e adolescentes você vê leitores. Então, praticamente tudo deles é 100% digital. O conhecimento vem num simples apertar de botão. Então, a prática de contação de história para início da vida de leitor da criança é muito importante. Nós usamos como referência Piaget e Lima, que está como eu tinha falado antes. E para finalizar nosso trabalho, uma frase bem legal de Rubem Alves, que é um pedagogo, um estudioso, que ele fala que livro é um brinquedo feito com letras, que ler é brincar. E assim a gente encerra a apresentação desse tema tão importante, que é a leitura, né, e a contação de história no período de pandemia.